Olá, tudo bem? A inteligência sensorial ensina que a gente tem que trabalhar com técnicas e estratégias e metas. Você trabalha com metas? Se você respondeu sim, que bom, ótimo. Contudo, é preciso fazer isso de uma forma estratégica. Afinal, apenas determinar um ponto de chegada sem pensar no trajeto pode confundir uma equipe e até mesmo prejudicar sua eficiência, mesmo que o resultado seja alcançado. Não haverá um padrão para ser seguido. Sim, é preciso ter uma estratégia, até mesmo para poder propor novas metas. Sem isso, fica difícil alinhar os colaboradores em torno de um objetivo que sejam, ao mesmo tempo, ousados e alcançáveis. Esse é, aliás, uma das tarefas mais desafiadoras em qualquer empresa. Para superá-las, você precisa conhecer as metas SMART. Então, foi pensando nisso que eu trouxe para vocês, para que a gente conheça, para que a gente talvez possa até utilizá-las no nosso dia a dia. A metodologia funciona basicamente como um checklist para determinar um objetivo, estipulando critérios que as metas novas devem ser seguidas para que tenham uma direção real, mitigando riscos de prazo, falta de planejamento e entre outros obstáculos. Seu nome nada mais é que um acrônimo, né? Um acrônimo em inglês. E aí cada letrinha ela compõe, cada letrinha ela traz um significado, né? Então, a primeira é específico, né? O objetivo a ser definido, ele precisa ser específico. Ele deve estar claro para todos os envolvidos. A comunicação ela deve ser efetiva. A importância dessa meta deve ser compreendida pela equipe, assim como todos os envolvidos de cada um ao longo do processo. Esse critério ajuda até mesmo na priorização das atividades, pois entendendo a importância de cada objetivo fica mais simples de organizar por onde começar. Quanto de recurso vai estar disponível para cada etapa, para este processo? A nossa outra letrinha é o M de mensurável. Para ser possível de gerenciar, é preciso estar então apto a medir, ou seja, para que a meta seja eficaz, ela deve ter um viés quantitativo. Suas ações devem sim mostrar um resultado mensurável e serem acompanhadas de indicadores, podendo mostrar números inteiros ou relacionados a um processo de evolução. Um exemplo, utilizando o RH de uma empresa. O exemplo seria reduzir a taxa de turnover da empresa. Porém, essa forma não é estratégica, afinal, qualquer redução ao acaso já seria considerada meta atingida. Então, nesse caso, o ideal seria reduzir em 5% a taxa de turnover no semestre, por exemplo. Né? Então, temos depois a próxima letrinha, alcançável, né? Para que uma meta seja atingida, é preciso que o time esteja engajado, motivado. Muitas vezes o erro, ele está neste ponto. Estabelecer objetivos totalmente fora da realidade, podendo desmotivar ou frustrar a equipe. Mesmo parecendo um pouco óbvio, é importante manter em mente que as metas devem ser desafiadoras, porém possíveis. Para isso, pesquisar o histórico, consultar os colaboradores tende sempre a ajudar. Refletir se existem de fato ações cabíveis para traçar um caminho até o objetivo desejado. E aí a nossa próxima letra é relevante. Aqui cabe uma análise além dos pontos já apresentados. Também pode parecer óbvio, mas entender a relevância da meta dentro do contexto faz toda a diferença. Para propor um desafio, é necessário pensar se ele realmente te levará para algo maior, se ele está ligado a um objetivo macro, né? Para então saber se é válido investir naquele momento. Essa análise ela deve ser feita com cuidado,
pois envolve fatores internos e externos. A meta, de forma geral, ela deve gerar efeitos positivos sobre o negócio. Mas para desempenhá-la serão investidos tempo, dinheiro, pessoas, recursos. Então, quanto maior a prioridade, mais foco e engajamento a equipe, provavelmente ela vai ter um tempo base, temporal. Por fim, algo que não tem prazo para ser concluído não é prioridade. Se não é prioridade, sempre fica para depois. Ou seja, metas precisam ter tempos de conclusão bem estipulados, mas lembrando que outros fatores devem ser considerados também. O prazo não é universal, pois varia de acordo com cada equipe, com as fases que precisarão ser feitas para alcançar o resultado esperado, entre outros fatores que podem influenciar no processo. Costumam ser mais eficazes quando desafiam os colaboradores, mas sempre mantendo a realidade. Então, para que servem as metas SMART? Com os critérios bem definidos para essas metas, a equipe tende a se sentir mais motivada com a orientação clara. Então, consequentemente, trazendo maior fluidez, maior agilidade para todos os processos. Então, de forma geral, os setores eles ficam mais focados aos objetivos macro e a empresa trabalha como um todo, mais alinhada para alcançar mesmo os resultados esperados e mitigando riscos como a falta de priorização. Além disso, com sua característica mensurável, torna-se mais simples analisar se a estratégia da organização está sendo funcional. Os pontos de melhoria, o que vale a pena ser padronizado, se as ações individuais estão sendo eficientes. Então, também fornece uma boa base para entender a relevância e por onde começar a movimentar-se para atingir os objetivos desejados. Então, como é que, por exemplo, elas podem ser aplicadas num contexto do RH, por exemplo, o setor de recursos humanos? Assim como os demais, também têm desafios no dia a dia e também precisam que suas metas estejam relacionadas aos objetivos da empresa, mesmo que por vezes não seja de forma tão direta. O setor ele também tem um papel fundamental, pois envolve desde a gestão, liderança, recrutamento, crescimento dos colaboradores. Então, propor metas estratégicas pode sim fazer a diferença nesses processos como retenção de talentos, treinamento de equipes, revisão, enfim, para que a gente consiga manter os nossos colaboradores e fazer com que eles vistam a camiseta da empresa. E é extremamente importante que os valores e a filosofia da empresa esteja claro e que cada colaborador consiga incutir tudo isso e compreender e levar aí junto consigo no seu trabalho, juntamente com a empresa. Tá bom? Então, metas SMART para hoje. Beijo!